Olá, meu nome é Manuela e eu sou Inside Sales na empresa Trize. O Trize é um sistema que visa simplificar a gestão orçamentária das empresas. E hoje eu vou fazer uma demonstração de como que o sistema funciona e quais os recursos que ele oferece. Para isso, eu vou contar a história do Marcelo. O Marcelo, ele é dono de uma rede com 5 supermercados, que é o Supermercado Campos, e ele não faz planejamento da empresa. Como consequência, ele não consegue fazer uma análise por filial, verificando qual delas que pode estar gerando mais lucro ou até mesmo prejuízo, e também fazer uma comparação entre elas. Então, aqui no Trize, eu vou construir a empresa do Marcelo. O primeiro passo que nós temos aqui do sistema é a parte de receita de vendas, que é composta por 2 grandes grupos. São eles os canais de distribuição e os produtos. Então, aqui nos canais de distribuição, eu abri as 5 filiais do supermercado. E aqui nos produtos, como o supermercado ele tem uma gama muito grande de produtos, eu fiz uma abertura por famílias. Então, eu fiz a família da mercearia, do açougue, eu abri essas 5 famílias de produtos. Para a gente poder colocar aqui no sistema, eu vou fazer uma combinação, então, do canal Bairro Medeiros e da família de produto Hortifruti. Aqui ao lado, então, eu vou colocar a quantidade mensal desse produto, o planejado, que são as metas que a empresa pretende alcançar, e aqui ao lado o realizado. Então, eu vou colocar como quantidade de setembro a dezembro, 6.000 unidades. Aqui no preço, eu vou colocar um preço médio de R$ 7,00. E assim ele vai gerar uma receita de vendas desse produto Hortifruti do bairro Medeiros. Aqui ao lado tem uma variação, ele vai mostrar a variação, caso tenha do planejado para o realizado. Ele vai mostrar a variação tanto em reais como em percentual. A mesma coisa eu faço com o bairro Glória. Então, eu vou colocar aqui uma quantidade de 7.500 unidades. Aqui ao lado, então, vou colocar 7.000 de variação. A um preço também de R$ 8,00. E assim ele vai mostrar a receita. Então, aqui eu coloquei uma variação, então ele mostrou que teve uma diminuição de R$ 4.000 com uma variação de 6,67%. E isso a gente faz com todos os canais e todos os produtos. Depois da parte de receita, vem a parte de deduções de vendas. Então, aqui nas deduções, eu vou abrir impostos, devoluções e quebras. O sistema, ele segue toda uma estrutura matricial. Então, abaixo, digamos, de impostos, a gente poderia abrir quais são os impostos que realmente acontecem. Mas, para fins de demonstração, eu vou abrir só uma família de impostos. Então, aqui ao lado, eu vou colocar o percentual dessa dedução. Então, 33% um total. De devoluções, 10%. E de quebras, 15%. Ok. Após as deduções de venda, vem a parte do custo variável. Então, na receita, foi colocado o preço de venda desses produtos. Aqui eu vou colocar o preço de compra. Esse preço de compra, ele pode ser tanto colocado em reais, como também em percentual. Então, eu vou mudar aqui a forma de cálculo para percentual. Então, eu vou colocar aqui que o Hortifruti, ele tem 10% de custo. A mesma coisa eu vou fazer com açougue. Então, eu vou colocar que aqui tem 15% de custo.
E higiene e limpeza, eu vou colocar 10% de custo. Terminando a parte de custos, vem então a parte de gasto com pessoal. Aqui nessa tela, gasto com pessoal, então as unidades de negócio eu abri as mesmas filiais lá da Receita, só que eu abri só 2. Aqui nos departamentos, aqui no centro de resultado ou centro de custo, são os departamentos que compõem essa empresa. E aqui ao lado eu vou abrir os cargos que compõem esses departamentos. Então eu vou abrir um cargo padeiro, um cargo açougueiro e um cargo caixa. Então aqui eu vou colocar a quantidade de funcionários padeiros. Então eu vou colocar que são 2 padeiros. Ao lado o salário desses padeiros, R$ 1.500, que é o salário unitário, né? E aqui então ele vai gerar o total de gastos com funcionário. Baseado nesse salário unitário que foi colocado aqui, o TRIS ele vai calcular automaticamente a parte de encargos. Então, os encargos como 13º, férias, INSS, FGTS, tudo isso é calculado automaticamente. E aqui abaixo você pode colocar quais benefícios que são oferecidos e colocar o valor aqui ao lado. E isso é feito com todos os funcionários aqui. Terminando a parte de gasto com pessoal, a próxima parte são as despesas operacionais. Então aqui eu abri como exemplo despesas como aluguel, energia elétrica e água. Aqui você pode utilizar o mesmo plano de contas do seu sistema operacional, do seu RP, e a gente consegue fazer uma importação desses dados, ou você pode criar um plano de contas mais gerencial. Então aqui eu vou colocar que na despesa de aluguel, vou colocar como R$ 2.500. E energia elétrica, R$ 1.200. Depois da parte de despesas operacionais vem a parte de investimentos. Então aqui como exemplo eu vou colocar um investimento de um computador. Como todo investimento, todo patrimônio ele sofre uma depreciação, aqui ele pede a vida útil. Então eu vou colocar aqui do computador, são 5 anos. Aqui então eu vou colocar que esse computador vai ser comprado em outubro por um valor de R$ 2.000. Aqui ao lado você pode colocar comentários justificando o porquê desse investimento. Na verdade, todas as estruturas você tem essa parte de comentários também e de formas de pagamento. E aqui, como formas de pagamento, no caso prazos de pagamento, eu vou colocar 50% à vista, que esse computador vai ser pago, e 50% parcelado. Então aqui ele pede em percentual. Então aqui a parte de estruturação está ok, agora eu vou mostrar a parte de análise. Então o primeiro item que nós temos de análise é o demonstrativo de resultado. Aqui você consegue filtrar por período. Eu vou colocar do mês 9 ao mês 12. E como eu havia falado que a maior dificuldade do Marcelo é analisar os canais de distribuição, aqui nos filtros ele vai conseguir então filtrar por cada filial e vai conseguir ter essa análise do DRE por cada filial. Ou ele pode colocar todas elas e fazer uma comparação entre elas. Então, vamos colocar todas elas e gerar aqui o relatório do DRE. Então, aqui ele vai mostrar o planejado de todos os meses, o realizado. Aqui ao lado ele vai mostrar o histórico desse mês, só que do ano anterior, para usar como base.
E aqui ao lado ele vai mostrar a variação em percentual do planejado para o realizado. Então aqui ele está mostrando de uma forma mais geral, mas é possível então abrir aqui analisando todos os canais, a parte aqui de receita de todos os canais, fazendo uma comparação. A parte do custo, então ele vai conseguir mensurar todos os produtos, esse cálculo dos custos, deduções de venda, então ele consegue fazer todas essas aberturas. Aqui em gasto com pessoal é possível então analisar quanto que está sendo gasto com encargos, com salários, despesas operacionais. E esse DRE, ele pode ser exportado para uma planilha e ele vai exportar com a estrutura toda aberta. Então, caso você queira fazer a impressão desse relatório, é possível também. Depois do DRE vem a parte do fluxo de caixa. Então, aqui no fluxo de caixa, ele vai seguir a mesma linha. Você consegue filtrar aqui por data, e por canal e por produto também. E esse fluxo de caixa também pode ser exportado para uma planilha. Então, aqui no fluxo de caixa, ele vai mostrar as atividades de entradas, saídas, os investimentos, aqui no caso a gente fez do computador, então ele vai mostrar aqui que em outubro foi pago 50% e em novembro foi pago os outros 50%. E vai gerar o saldo final. Depois da parte do fluxo de caixa, vem então a parte gráfica. Aqui nessa parte gráfica, você vai ter o resultado do exercício e também é possível fazer um filtro. E aqui também, além do gráfico de resultado do exercício, é possível ter o faturamento bruto, as deduções de vendas, custo variável, despesas, gasto com pessoal e depreciação. Além da parte gráfica, tem aqui a parte de simulações de cenários. Então, baseado nesse cenário base que nós construímos, é possível pegar uma cópia e caso você queira, no caso do Marcelo, se ele tivesse interesse em colocar mais uma filial ou adicionar algum outro produto, ele consegue criar um cenário com mais essa inserção e pode construir um cenário tanto pessimista quanto otimista. Então, é possível fazer a criação de vários cenários. E todos eles ficam salvos aqui no sistema. E por último, aqui na home do sistema, vem a parte de indicadores. Então, aqui nos indicadores, você consegue também analisar por mês esses indicadores. E também é possível fazer um filtro desses indicadores. Então, aqui no caso do Marcelo, ele vai conseguir analisar a margem de contribuição. Então, aqui se ele for fazer um filtro por canal, bairro Medeiros, ele vai conseguir analisar a margem de contribuição só da filial bairro Medeiros. Ele vai também a parte de ponto de equilíbrio, faturamento bruto, ticket médio, EBITDA e lucratividade. Então, esses indicadores ele consegue analisar pela empresa no geral e também por cada filial, fazendo essa comparação. Ok? Então, o que eu tinha para mostrar do sistema é isso. Qualquer dúvida que surgir, aqui na tela tem o meu contato e eu fico à disposição. Muito obrigada!